Fala pessoal, eu sou o Clash, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E no vídeo de hoje, como vocês podem ver aí na tela, nós vamos aprender a criar essas estalactites. É uma mecânica bem legal e bem simples até, que nós vamos cobrir neste vídeo, tá bom? Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, e também deixar aquela meia lua e like que me ajuda e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E se você puder e não for te atrapalhar, considera se tornar um membro aqui apoiando este trabalho. Mas se você não pode se tornar um membro, você também pode ajudar dando aquele valeu demais, que é uma forma de contribuir sem ter aquela mensalidade sempre, tá bom? Assim você me ajuda e me motiva a trazer conteúdo aqui no canal. Sem mais, vamos para o vídeo! Para criar as nossas estalactites, a gente vai precisar de dois objetos. Um aqui na cena, que vai ser a animação, e um objeto físico que vai fazer a instanciação. Vamos então criar o primeiro objeto a ser instanciado, e depois a gente cria aqui no cenário, tá bom? Então vou colocar uma nova cena aqui, Other Node, será um Area 2D. Area 2D, aqui. E eu vou chamar de Physics Stalactite para ficar mais prático. É um estalactite porque é em cima, né? Embaixo seria estalagmite. Vamos adicionar agora um sprite que será responsável pela nossa textura e também um collision 2D, porque toda área precisa de uma colisão. E aqui a gente chama de texture apenas por semântica. Aqui na textura a gente vai trazer esse sprite sheet. Trazer aqui, eu vou deixar disponível para vocês também. Vocês vão notar que ele está para cima, mas eu quero mostrar que mesmo estando para cima a gente consegue aqui fazer o flip. Vai em offset e dá um flip V, ele já inverte a posição. Tá? Então agora a gente pode trazer aqui para baixo e assim fica bem prático. Eu vou deixar na descrição esse asset também. Porém, ele tem uma sequência de imagens e para cena instanciada, a gente precisa de uma, essa última aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui na aba Animations, tá? E eu vou colocar que ele tem 5 H-frames, 5, aqui, pronto. E eu quero o último frame, que é esse aqui, perfeito. Vamos salvar isso aqui. Em prefabs como Physics Stalactite. Perfeito. E agora a gente pode criar a colisão com um rectangle. Eu vou ser bem generoso com o nosso player e vou deixar ela um pouco menor, tá? Vocês podem fazer o tamanho que desejarem aí. Eu vou deixar ela um pouco menor para que o player não tome tanto dano. Tá bom? Pouca coisa menor, um pixel praticamente, mas aí vocês fazem como desejarem, não tem problema. E aí agora a gente precisa de um script para que essa estalactite, ao ser instanciada, ela caia. Isso é bem simples de fazer. Vou aumentar aqui. Basicamente, a gente já vai precisar de uma variável speed. Poderia até chamar ela de export para você controlar pelo script, mas fica a cargo de vocês. Como eu já sei que a velocidade de 150 é o ideal, a gente vai colocar isso sem nenhum segredo. Com essa variável, agora a gente precisa chamar a função PhysicsProcess. E como ele não é um kinematic body, eu não posso trabalhar o velocity. Porém, eu posso trabalhar a vetor 2 nativa, que é o próprio position. Então, eu vou pegar aqui o position y, vai ser mais igual speed, que está lá, vezes delta. Só isso aqui, se nós testarmos, tá? Vou voltar aqui no 2D e vou apenas trazer para fora para a questão da gente conseguir visualizar. Se a gente der um play, ela já vai cair. Perfeito. Legal, então já temos a nossa estalactite que cai. Vamos só voltar na posição, só para vocês visualizarem. E agora a gente pode voltar no cenário para criar o nosso objeto aqui. Vamos lá. A estrutura para nossa estalactite, que vai fazer a instanciação, é um pouco mais complexa do que a física. Então a gente vai precisar aqui, no nosso nó raiz, nosso nível, criar uma nova cena. Vou adicionar aqui. Eu posso já criar outra cena direto, mas vamos criar aqui para ficar mais fácil, tá bom? E ela será um Animated Sprite. Por quê? Porque a gente não vai precisar controlar toda a animação como no Animation Player. É mais simples, tá? Então por esse motivo, apenas o Animated já resolve. Estalactite. Pronto. Aqui. E aí nós vamos trazer em frames um new sprite frame, clicar novamente e vai abrir essa aba de animação, certo? Como eu tenho uma sequência de imagens aqui, eu vou clicar neste ícone e vou buscar os meus assets, que vocês vão salvar na pasta de vocês também, tá bom? Scenario, a estalactite. Perfeito, ele vai abrir dessa forma, como vocês podem ver. Aí eu vou contar quantas imagens eu tenho 5, certo? Se eu tenho 5, então aqui tem que ser, aqui aliás, 5. E aqui na vertical apenas uma. Então ele vai fazer essa divisão de frames. Seleciona aqui, aliás, pronto aqui.
Select All Frames e Add Frames. Perfeito. Se a gente observar isso agora, ela está aqui em cima. Vou trazer para cá, apenas para vocês visualizarem, tá? Se a gente apertar aqui o play agora, ela já começa a crescer. Legal. Óbvio que agora eu não quero dessa forma. Eu quero que ela seja invertida. E aí ele já faz tudo pra gente perfeitamente, tá? Lembrando que eu preciso deixar em loop. E esse tempo aqui de 5 segundos foi o tempo de cada frame. Se vocês quiserem com mais sprites, vocês vão alterar isso, tá bom? Essa é a primeira base. Aí aqui dentro nós vamos precisar de um Position 2D. Opa, adicionar nosso filho aqui. Position 2D. Que vai ser responsável pelo Spawn. Vou chamar de Spawn Ice, tá? Só para ficar mais curto. Vai instanciar a nossa estalactite física. Vamos precisar também de outras duas Areas 2D. Eu vou criar aqui essa e vou colocar a colisão, só para a gente otimizar. E vou duplicar, tá? Agora a gente vai renomear. Essa será o Player Detector, vai ser responsável por detectar a presença do player. Eu vou mostrar o método errado e depois a forma correta para vocês entenderem, porque a gente chegou nessa abordagem também, tá? Acho isso legal. E também aqui nós vamos ter o Hitbox, que vai ser responsável por dar dano no player. Óbvio que eu não vou ensinar a questão do dano aqui, eu já criei isso, mas vocês têm outras aulas também onde podem ver essa parte, tá? E vai depender muito da interface de vocês. Muito bem, vamos trazer a estalactite aqui para a posição que eu quero. E vamos deixar no quadro 1, que apenas para a gente chegar aqui no nosso Animation, quadro 0. Pronto, perfeito. Vamos salvar a cena, sempre é bom salvar. E agora a gente pode fazer o Hitbox. Por que eu preciso de um hitbox neste aqui? Imagina que o player pula nessa área. Ele tem que levar dano também, tá? Então é por conta disso. Então, agora eu vou vir aqui, colocar uma colisão, rectangle. E aqui nesse caso, como eu quero considerar que a animação vai ocorrer, eu vou deixar ela um pouco mais curta, tá? Também eu quero ser generoso com o player. Um pouco menor. Dessa forma aqui. Se vocês notarem, quando a gente avançar a animação, ó, ela não vai cobrir tudo. Tudo bem. Eu não quero ser tão maldoso com o nosso player. Eu quero dar uma vantagem para ele, mas quero dar dano caso ele pule. Tem que ter risco, tá bom? Então esse é o nosso hitbox. Vou chamar de collision também. Ctrl C e Ctrl V aqui também. Já o player detector, ele vai ser uma área que vai um pouco abaixo. Ela vai até aqui, ó. Caso o player passe nessa região, haverá a detecção pelo script e então vai instanciar a nossa estalactite, tá bom? Feito isso, vamos salvar e agora para o script. O nosso script também é razoavelmente simples, a gente já fez isso outras vezes, então vamos direto para lá. Adicionar um novo script e vamos até a pasta de scripts. Ok, vou chamar de estalactite mesmo e vamos criar. Muito bem, vou aumentar um pouco aqui para quem está no celular. O que nós precisamos inicialmente? Precisamos de uma constante. Essa constante vai ser responsável por instanciar a estalactite inst, tá? Aliás, como é uma constante, a gente vai aumentar, olha que legal. Seleciono aqui e vou dar um uppercase, assim fica tudo em letra maiúscula, tá? E vai ser um preload de uma cena. Então vocês já sabem, eu vou aqui nos nossos prefabs, cadê eles aqui? E vou procurar nossa physics estalactite e jogar aqui dentro. Já está referenciada. Legal. Agora a gente vai precisar de um onReadyVar para fazer referência ao nosso ponto de spawn, tá? Eu vou chamar de spawn point e ele vai ser justamente o nosso nó spawn ice, certo? Só para a gente ter uma referência direto no script, ok? Além disso, a gente vai precisar de uma referência também para o nosso player detector. Isso aqui para ficar mais semântico, tá? Mas vocês podem usar de repente o nó direto. Vocês já sabem disso também, que é o nosso player detector. Perfeito. E agora a gente vai precisar de uma variável booleana chamada fall. Inicialmente é falso, tá? Esse fall vai controlar se a nossa estalactite pode cair ou não, tá bom? Perfeito. Para nós fazermos o spawn da estalactite física, basicamente a gente vai usar a instanciação padrão. Então eu criei essa função createStalactite, onde nós temos a variável e aí nós fazemos a instância da constante aqui, que é o nosso prefab, tá bom? E colocamos a posição global dela igual à nossa posição global do spawn point. Para isso, então, olha só, vocês vão lembrar que o nosso spawn point é esse objeto. Eu vou colocá-lo um pouco mais acima, que eu quero que seja instanciado neste lugar aqui, tá bom? Perfeito. Talvez a gente precise de uma coisa ou outra, mas no teste a gente faz isso, tá bom? Legal. Feito isso, em algum momento eu tenho que chamar essa função, certo? Eu vou chamar essa função quando? Quando a nossa animação chegar nesse quadro aqui, ó. Chegou no último quadro
então ele vai fazer a instanciação. E para isso a Godot traz um sinal bem legal. A gente vai aqui em Signals e eu tenho o sinal Animation Finished. Vou dar 2 cliques e conectar na minha estalactite. Perfeito. Então toda vez que essa animação acabar, a gente chama a função, vamos aumentar aqui, create estalactite. Tá? Basicamente é isso. Vamos testar e ver o que acontece. Ela não está começando, tá? Eu vou dar o play agora. Isso a gente vai fazer depois por código, mas olha só. Se ela começasse automaticamente. Viu só? Olha lá. Toda vez que a animação acaba, ela faz a instância e a estalactite física cai, certo? Porém, se vocês notarem, quando ela cai, ela continua para sempre. Então a gente vai colocar mais um nó aqui. Deixa eu mostrar isso para vocês primeiro, que é legal a gente entender. Ó. Vamos aqui no Remote, tá? Na aba Remote, em Cave Inner. Vocês vão, ó, ela criando aqui várias instâncias, estão vendo? Isso vai sobrecarregar a memória em um dado momento. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o seguinte, aqui no físico, adicionar um novo nó do tipo Visibility Enable, tá? Esse daqui, ó. Vamos chamar de Remove só, tá? Ok. E aqui a gente vai colocar um sinal, que é o Screen Exited. 2 cliques, conectar. Sempre que sair da tela a gente vai dar um Kill Free. Sem segredo nenhum, tá? Agora vamos testar novamente. E vocês vão ver aqui no Remote, tá? Olha só. Ele cria e apaga. Cria e apaga. Porque está saindo da cena, tá bom? Dessa maneira a gente não tem problema com a condição e performance do jogo. Perfeito. Mas eu não quero que isso aconteça de imediato. Eu quero somente quando o player entrar nessa área. Vamos lá. Para nós testarmos, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é voltar, tirar esse play como falso, tá? Ele não vai estar mais executando de imediato. E eu vou fazer um método errado para vocês perceberem. Olha só, eu vou aqui no nosso Area2D, vou aqui em Node e vou conectar o sinal BodyEntered. Tá? Esse é o método errado, só para vocês perceberem. Não errado em si, né? Mas ele tem uma falhazinha. Toda vez que isso aqui acontecer agora, eu vou dar um create, aliás, eu vou dar um plain como true. Eu vou passar a nossa, play e aí ele pede animação. A animação é a default. Então vamos lá, qual que é a lógica? O player entrou nessa área, a animação começa, terminou a animação, vai criar estalactite. Olha o que vai acontecer. Tá parada, o player entrou na área, criou. Tá vendo? Só que se o player sai, continua criando. E eu não quero isso. Eu quero que crie apenas se o player estiver dentro daquela área. Se ele sair, vai parar. Então vamos controlar isso com outro método, tá? Para isso, vou voltar aqui, desconectar o sinal. Claro, se para vocês isso for interessante, pode ser dessa forma. Mas eu prefiro do método que a gente vai criar aqui. Vou desconectar o sinal. Vamos deletar essa função. O que a gente vai fazer? Acima, aqui, vamos fechar esse aqui também para ficar bem grande. Acima da nossa função createStalactite, eu vou adicionar a função physicsProcess, fazendo o seguinte. Eu criei uma variável playerDetector aqui, que vai fazer a verificação do nosso nó playerDetector, que é aquela área que a gente criou, e uma variável players, que faz um overlapping de corpos, ou seja, se tiver um corpo dentro dessa área e tiver parte desse players, então a gente passa essa variável fall como true. E se fall for true, com esse if ternário, tá? Isso aqui é um if ternário. If ternário. A gente já viu isso em outras aulas, então não vou entrar muito no mérito. Mas basicamente ele faz uma ação se uma condição for atendida. Do contrário, ele faz outra ação, tá? Se fall for verdadeiro, que isso aqui é a mesma coisa que falar isso, tá? É a mesma coisa, é um atalho, vocês sabem disso. Se fall for verdadeiro, ele toca o default. Do contrário, ele para. Olha só que legal. E aí, claro, né? Depois que a gente tiver feito isso, a gente precisa parar de alguma forma. Vamos lá. Dar o play. Não tem aquela área entered mais, body enter, mas olha só. Legal, perfeito, tá funcionando. Porém, eu preciso parar isso em algum momento. Vamos lá. Eu acho que vocês já até deduziram. Para parar isso, basicamente, quando acabar a animação, a gente vai passar como... fall equals false. Acabou a animação e terminou a instanciação, então isso volta a ser falso. Dessa maneira, a gente tem o seguinte. Olha só. Sair e não cai mais. Mas se eu permanecer, vai continuar caindo. Sair, parou.
Tá vendo que legal? E assim a gente garante que ele chega até o último quadro mesmo que eu saia. Perfeito. Agora só para finalizar, eu vou conectar o sinal de dano, mas vocês podem fazer do método de vocês. Vamos lá. Como eu comentei, basicamente a gente tem que detectar o player entrando nessa área de dano aqui menor, né? Não essa aqui do player detector, mas essa. E também quando entrar nessa área. Então o que a gente vai fazer? No meu caso, como eu tenho aquela parte dos stats do player dessa forma com sinal, a gente vai fazer basicamente assim. Colocar essa área 2D dentro de um grupo. Aqui, ó. Groups, eu vou chamar de traps. Adicionar. E também garantir que ela esteja na camada 3 e colhida com 1, que é o nosso player. Salvar. Agora a mesma coisa para o nosso hitbox. Também na camada 3, por isso que a gente está aqui. E colocar no grupo traps. Ok. Indo agora no player. Vamos abrir aqui o player e o script. Vocês vão lembrar que nós tínhamos criado este sinal player stat changed. Inclusive, eu não cheguei a ensinar isso, mas se vocês tiverem bastante like aqui, a gente cria isso. Tá bom? Então quando ele entra na área de hurt do player, a gente vai verificar se a área estiver no grupo Traps, que foi a que a gente adicionou agora, vamos tirar 10 da saúde do player e emitir o sinal. Com isso, basicamente, a gente já tem o dano e a nossa estalactite totalmente funcional. Olha só. Que legal, tá vendo? E aí mesmo que eu pule direto lá, ó, vou pular direto aqui, tá vendo? Tomei dano também. Perceberam? Dessa maneira a gente tem um risco real ao nosso player. Agora, para finalizar, a gente vai apenas adicionar algumas cópias. Basicamente, chegar aqui, Ctrl D, trazer um pouco para cá, vamos até travar aqui a posição, Ctrl D e trazer para cá também. Aí nós temos as nossas estalactites totalmente funcionais, tá vendo? Cada uma delas dá o dano certinho e aí você consegue programar isso de forma bem legal. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Por esse vídeo foi isso. Não esqueçam de deixar o like porque isso me motiva demais. E recomenda também o nosso canal para outras pessoas aqui no YouTube. Sem mais, espero vocês no próximo vídeo e valeu!